Você tem o Deus Pai, você tem o Deus Filho, você tem o Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, um único Deus, da mesma essência, da mesma natureza, com os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, dentro da Trindade, você tem dois intercessores. Primeiro, você tem um intercessor legal, é o nosso advogado justo. Sempre que chega uma acusação contra você lá no tribunal de Deus, a Bíblia diz: quem os condenará? Ou melhor, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Sempre que chega uma acusação contra você lá no tribunal de Deus, Jesus se levanta, Ele é o seu advogado, diz: Pai, por esse pecado que está sendo acusado, eu morri na cruz. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Então essa acusação não prevalece diante do teu tribunal. Mas agora, em segundo lugar, nós temos um segundo intercessor, que é o Espírito Santo. Ele é o intercessor existencial. Se Jesus intercede por nós à destra da majestade, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. De que maneira? De três maneiras. Primeiro, Ele intercede por nós com total intensidade, intercede por nós sobremaneira. Se a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, Ele é Deus, tem os mesmos atributos de Deus, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele emprega toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu poder para orar por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, a intercessão do Espírito Santo, ela é agônica, com gemidos inexprimíveis. Isso aqui é tão extraordinário. Talvez na minha biblioteca, em termos de comentários bíblicos, Pastor Joel, o livro da Bíblia que eu tenho mais comentários é sobre Romanos. Eu já li pelo menos umas 2 dezenas de bons comentários de Romanos. Eu nunca encontrei qualquer exegeta, hermeneuta ou intérprete das Escrituras que pudesse mergulhar nas profundezas do que está escrito aqui. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A pergunta é: o que é um gemido? O gemido é uma expressão tão intensa de sentimento e de dor que você não consegue articular em palavras. Então você geme. Ora, mas o Espírito Santo é Deus. Portanto, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a linguagem do céu, Ele conhece a linguagem da terra. E quando Ele está orando por você, ao Deus que está por você, em você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra. E então Ele geme com gemidos inexprimíveis, com essa intensidade e com essa agonia. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo intercede por nós de maneira intensa, de maneira agônica e, em terceiro lugar, de maneira eficaz. Porque o verso 27 nos explica: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo nunca vai interceder por você, em você, ao Deus que está sobre você, na contramão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, Paulo prossegue no verso 28 e usa uma palavra extraordinária, começando o verso 28. Como é que ele começa? Sabemos. Essa palavra sabemos, ela vem de um termo da matemática. É um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Ele não diz sentimos, ele diz sabemos.
é garantia, é segurança. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo, irmãos, ele é tanto desesperador, quanto muito consolador. Porque às vezes nós queremos usar só nas horas boas. Todas as coisas cooperam. E quando a enfermidade chega? E quando você é despedido da empresa? E quando o luto bate à porta da sua família? Pode ser desesperador. O que Paulo está querendo dizer com isso?